O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade ao programa que foi ao ar na semana passada sobre exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil, recebendo duas das autoras do capítulo desse livro que já aparece na tela, Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes no Brasil, que foi organizado pela professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Valéria Nepomuceno Teles de Mendonça. As duas convidadas participaram da redação do capítulo intitulado Escravidão Moderna, a face cruel do tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. Antes de embarcar as duas convidadas do programa de hoje, eu gostaria de exibir agora o link por meio do qual todos e todas interessadas em ler o livro podem ter acesso à versão em PDF, a sua versão em PDF. Dito isso, eu removo aqui e convido a primeira convidada, Anália Belisa Ribeiro, que é gerente, consultora sênior do Comitê Científico do The Freedom Fund. Seja muito bem-vinda, Anália, é um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia, agora sim. Seja muito bem-vinda, Anália. Muito obrigada, bom dia, Marco, bom dia para todas as pessoas que estão nos assistindo. A segunda convidada, deixa eu embarcá-la nesse momento, é Débora Aranha, que é gerente sênior de programas do Freedom Fund no Brasil. Seja muito bem-vinda, Débora, é um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Obrigada, Marcos, prazer conversar com vocês sobre esse tema tão importante para a sociedade. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa fazendo a leitura do resumo do capítulo que vocês escreveram. Volto a dizer, o capítulo se intitula Escravidão Moderna, a face cruel do tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, que foi escrito por vocês duas, mas Poliana Magalhães, que não se encontra nesse programa de hoje. Então, abro aspas para o resumo. A escravidão no Brasil continua existindo em suas muitas formas modernas, entre as quais a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, bem como o tráfico para esse fim. Estima-se que no ano de 2021, quase 1 em cada 8 pessoas que realizavam trabalhos forçados eram crianças, 3,3 milhões de crianças. E mais da metade delas, cerca de 1,7 milhão de crianças, eram vítimas de exploração sexual comercial. Porém, esses dados alarmantes são apenas a ponta do iceberg e a questão permanente extremamente invisibilizada. Em cerca de 24 anos de vigência do Protocolo de Palermo e 7 anos da Lei número 13.344 de 2016, muitas ações avançaram no sentido da prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, mas o registro por parte das instituições oficiais desse crime e de suas variáveis continua incipiente. O apoio de organizações da cooperação internacional como o Freedom Fund, que combinam investimentos de doadores privados com produção de conhecimento e mobilização de vontade das partes interessadas, é fundamental para transferir poder para as entidades na linha de frente e desmantelar os sistemas que perpetuam a escravidão. No decorrer desse programa, a gente vai voltar a vários desses elementos que estão presentes no resumo,
Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, Débora, pedindo que você fizesse uma apresentação do The Freedom Fund, né? A que ele se propõe, quando ele foi criado. Então, por favor, você com a palavra. Muito obrigada, Marcos. Bom, o The Freedom Fund significa, em português, Fundo Liberdade. Então, ele é um fundo, né, como o nome diz, ele é um fundo que foi criado em 2014, e ele é o primeiro fundo criado dedicado exclusivamente a enfrentar a escravidão moderna, né? Então, ele foi criado por uma junção de doadores que tinham interesse comum nesse tema e tinham interesse de somar esforços para que se potencializasse esses recursos, principalmente para o investimento na ponta, o investimento na linha de frente, o investimento naquelas organizações que estão na linha de frente desse enfrentamento, que estão nos locais, né, onde mais acontece a escravidão. Então, é um fundo global que surge com esse propósito. A missão, né, do fundo é mobilizar o conhecimento, né, o capital, né, os recursos e a vontade necessárias para poder acabar com a escravidão moderna no mundo. Então, esse, em resumo, né, esse é o Freedom Fund, o Fundo Liberdade, e no Brasil a gente atua desde 2020, logo no contexto que começou a pandemia, coincidentemente, e a gente tem hoje uma filial do fundo aqui no Brasil. Débora, os recursos do fundo são provenientes de onde? De setores privados, setores públicos, estados nacionais, por favor. O fundo, ele principalmente são recursos da filantropia, né, de doadores, da filantropia, doadores, pessoas físicas, fundações. Tem alguns recursos também que são captados junto a governos, né, governo dos Estados Unidos, governo da Inglaterra. Então, é um mix, né, de recursos. Inicialmente foram os recursos dos nossos fundadores originários, que se comprometeram a investir $2 milhões cada um desses fundadores. E hoje a gente tem novos investidores nesse fundo, né, novos doadores, e principalmente são recursos da filantropia. E Débora, qual é o significado hoje de escravidão moderna e qual é o panorama dessa escravidão moderna no mundo atual? Então, a escravidão moderna, né, não existe uma definição legal, mas se entende por escravidão moderna um termo, digamos assim, guarda-chuva, que descreve várias situações que vão desde o trabalho forçado até a servidão por dívida e o tráfico de pessoas. Então, trabalho forçado é aquele tipo de trabalho que a pessoa ela está, de certa forma, presa, né, naquela situação, ela está sendo explorada e ela tem a sua liberdade restrita, então ela não pode sair daquela situação, seja realmente por uma situação, né, de estar ali aprisionada, mas seja também por ameaça, por coerção, por uma forma enganosa do que foi prometido. Então, são situações que estão ali, digamos assim, ameaçando a dignidade da pessoa humana, situações de exploração extrema, que se enquadram nessa definição de exploração que a gente considera a escravidão moderna. Então, ela vai desde trabalho forçado, mas também o casamento forçado, aquela forma de casamento onde a pessoa é oferecida para alguém em troca, não tem também a liberdade de sair daquele tipo de casamento, e o tráfico de pessoas que pode envolver também o deslocamento dessas pessoas, e o transporte, o recrutamento, o transporte, o acolhimento de pessoas. Então, é a exploração, né, do trabalho humano em condições realmente extremas e que vão violar, né, esse direito, principalmente à liberdade. Agora fui eu que mutei o microfone. Uma última pergunta inicial antes de passar a palavra para a Anália.
a exploração, a escravidão moderna, o trabalho forçado se encontram mais presentes no setor privado ou no setor público estatal? Se encontra principalmente no setor privado, né? A gente percebe que tem uma quantidade enorme de pessoas, são, no mundo, 50 milhões de pessoas, então, em situação de escravidão moderna no mundo. Esse valor aumentou de 40 para 50 milhões de pessoas. Então, elas são exploradas em diversas atividades, em diversos setores econômicos, né? Inclusive a exploração sexual comercial, de crianças e adolescentes, principalmente. Então, é uma gama de atividades, infelizmente, que gera uma lucratividade muito grande, né? Tanto para as empresas quanto para os governos que exploram essas pessoas. Ou seja, é importante frisar isso sublinhar isso que você acabou de dizer, né? Uma atividade altamente lucrativa, né? A escravidão moderna é altamente lucrativa e se explica o porquê do setor privado. Em algum momento do artigo do capítulo de vocês falam de um percentual de 86%, né? Do total de casos de trabalho forçado, né? Anália, agora eu acho que a gente já pode entrar na pesquisa que fundamentou o capítulo do livro que vocês redigiram. O que dizem as estatísticas sobre os dados existentes sobre trabalho forçado e, em geral, em trabalho forçado infantil e a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil? Se você quiser falar antes, contextualizar em termos internacionais, por favor, fique à vontade. Por favor, Lara. Bem, Marcos, os dados não são muito animadores, né? O Brasil, apesar de ter, no campo do enfrentamento ao tráfico de pessoas, uma lei de 2016, a 13.344, que a gente cita no capítulo e que nós elaboramos em conjunto. Nós temos 3 planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O Brasil se comprometeu a lançar o 4º plano agora, no dia 30 de julho, que é o dia alusivo ao combate a esse tipo de prática criminosa, mas o Brasil não tem pesquisas atuais em nível nacional. Nós temos uma pesquisa que foi a PESTRAF, que foi realizada há 20 anos atrás. Os estados onde havia um desenho da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com núcleos onde os casos seriam encaminhados para o Poder Executivo, especificamente as secretarias de Direitos Humanos e Justiça, onde esses núcleos deveriam funcionar. Os aeroportos, rodoviárias e portos deveriam ter postos de atendimento e acolhimento a migrantes e acolhimento a casos, a vítimas de tráfico de pessoas. Infelizmente, ela está totalmente fragmentada. Sempre, a cada governo, existe uma iniciativa de um processo de restauração dessa política. Os números são invisibilizados. Nós temos uma subnotificação enorme em relação a esse crime, quer seja por falta de formação dos agentes, atores públicos que trabalham e que têm a missão de enfrentar esse tipo de prática criminosa. Infelizmente, por conta dessa invisibilidade, o Brasil não tem um banco de dados que gerem a interoperabilidade no sistema e que a gente possa ter uma visão concreta das características desse crime e essa política possa chegar a ter uma ação prática. A exemplo do estado de Pernambuco, desde 2007, essa política estava paralisada. Quando o Freedom chega a Pernambuco, uma das suas missões é reativar essa política, fazendo
com que os governos estaduais e municipais possam enxergar a necessidade de restaurar o seu núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que estava totalmente paralisado, como eu falei, reativar o Comitê Interinstitucional, onde os órgãos que têm a missão de enfrentar este tipo de prática criminosa, em conjunto com a sociedade civil, que tem o papel de desenvolver políticas preventivas para gerar visibilidade desse tipo de crime e também desenvolver e aprimorar uma rede de acolhimento às vítimas, gerando o protagonismo dessas vítimas para que elas possam ter voz e apontar os caminhos necessários para que essa política ela possa ser implementada de uma maneira eficiente. E então nós temos um desenho muito animador ainda no Brasil, que essa política ela se instaure enquanto uma política de Estado e não de governos. Durante a pandemia, quando o Freedom chega ao Brasil, a gente viu que observou, né, de perto o aumento da vulnerabilidade, produziu efeitos dilacerados do ponto de vista do aliciamento das pessoas para, quer seja para o trabalho análogo à condição de escravidão, trabalho escravo, quer seja, sobretudo, para o campo da exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes. Então, eu gostaria de pedir permissão para ler uns dados do relatório que foi produzido pela Organização Internacional do Trabalho, onde ele diz que os lucros do trabalho forçado aumentam 37% em uma década no nosso país. E a exploração sexual é a atividade criminosa mais rentável deste universo do crime para fins de tráfico. Esse relatório é de que ano? Do ano de 2023. Então, é muito recente. Muito recente. É o que existe de mais atual, né? O que existe de mais atual. Segundo a OIT, esses números estarrecedores eles estão ligados ao trabalho forçado, que gera um lucro, Marcos, de cerca de 236 bilhões de dólares ao ano. E perpetua com isso os ciclos de pobreza e continua a crescer em todo o mundo, né? Então, a OIT ela traz esse alerta para toda a sociedade brasileira e também e, sobretudo, para que o mundo acadêmico ele possa ir a campo, ajudar nesses processos de buscas ativas, não é? Gerando dignidade científica para que sejam desenvolvidas pesquisas e que as políticas públicas tenham referências para poder ter uma prática mais efetiva no campo do enfrentamento. Então, antes de tu continuar na apresentação desses dados, no relatório são apontadas as principais áreas econômicas, as principais atividades econômicas em que acontece isso. Quer dizer, acontece mais na área rural, acontece mais na área urbana, acontece mais nas pequenas cidades, nas médias cidades, grandes cidades e assim por diante. Olha, o relatório ele aponta, sim, não é? Alguns, basicamente o que Débora colocou, não é, para a gente aqui. Então, o setor privado ele sai em destaque nesse processo de aliciamento. Nós temos um grande número de aliciamento para o trabalho forçado, não é, no campo da devastação ambiental, inclusive com migração e associação de crimes correlatos. Então, a devastação ambiental ela associada à questão do desmatamento, né, da derrubada de madeira, do gado, aliciando aos trabalhadores a partir das suas vulnerabilidades, digamos, na busca de sobrevivência. Ou seja, existe uma rede criminosa que envolve uma série de crimes, né? Quer dizer, o crime do trabalho forçado, da escravidão, o crime da devastação, o crime ambiental da devastação, ou seja, é uma rede criminosa, né, de que a gente está falando. Exatamente, é uma rede criminosa associada,
por meio de diversos crimes. O tráfico de drogas ele está embutido nesse lucro, né? E amplia o campo da atuação dos aliciadores. E esse crime ele está sempre ligado, Marcos, a uma busca, ele sempre gera no imaginário dessa vítima uma perspectiva de futuro, de qualidade de vida. Então, as pessoas precisam sobreviver e as propostas são extremamente tentadoras. E a pessoa, a partir da necessidade, ela aceita essas propostas e se submete a trabalhos que as deixam em situação de escravidão, não é? Para que elas possam continuar sobrevivendo. Então, eles falam... Desculpa. E o que esse relatório fala especificamente da situação de crianças e adolescentes? Sim, ele indica um dado muito sério de que a exploração sexual forçada envolvendo crianças e adolescentes e mulheres é a atividade ilegal que gera os maiores lucros para esses exploradores. Segundo esse relatório, são cerca de 27 e quase 28 milhões em lucros por cada vítima, representando mais de 2/3 na economia ilícita, ou seja, 73% da economia ilícita deriva da exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres. Então, eles dizem também um dado bem interessante, Marcos, que na sequência, o trabalho forçado na indústria ele gera 35 bilhões para esse mercado. A área de serviços, 20,8 bilhões. Da agricultura, 5 bilhões. E no trabalho doméstico, 2,6 bilhões de lucros são derivados desses salários ilegais, derivados da exploração de pessoas. E uma coisa que me chamou também a atenção, que quando eles falam desse número, né, eles associam ao PIB, equivale ao PIB da Suécia, esse valor de 233 bilhões de dólares que circula no mundo ilícito, ilegal do crime organizado transnacional. Então, Anália, eu vou voltar a você, mas eu queria chamar a Débora aqui, porque esses dados demonstram alguma coisa que fugia da minha imaginação, porque a associação que costuma ser feita historicamente no Brasil é entre essas práticas mais retrógradas, a escravidão moderna pós-1888 é uma delas, ao meio rural, né? A agricultura, mas o que você os dados que você acaba de apontar denotam que, na verdade, esse eixo, né, da ilegalidade, da escravidão, do trabalho forçado, se deslocou para as áreas urbanas, imagino eu. Eu tô certo? Deixa eu chamar a Débora para a conversa. Débora, por favor. Marcos, então, a escravidão moderna, uma coisa que a gente precisa entender é a escravidão moderna ela está presente em praticamente tudo o que a gente consome, né, o que a gente utiliza. Então, ela está na nossa comida, né, ela está no nosso prato. Então, ela está ligada, assim, a essas atividades, muito a essas atividades rurais, mas ela também está na roupa que a gente usa, por exemplo, né? A gente tem muitas pessoas em situação de escravidão que estão na produção, na confecção dessas roupas. Ela está, por exemplo, nos próprios eletrodomésticos, eletrônicos, no computador, no celular, né? Os materiais que são insumos para a produção desses equipamentos também envolvem, muitas vezes, práticas de escravidão. Então, ela está presente em muitos aspectos da nossa vida, né? Muitos aspectos. Então, para se ter uma ideia, também o Índice Global de Escravidão, que é um outro relatório produzido pela Walk Free a cada mais ou menos 5 anos,
ele que trouxe esse número de 50 milhões, essa estimativa de 50 milhões de pessoas no mundo em situação de escravidão, isso significa 1 em cada 150 pessoas no mundo está em situação de escravidão moderna. E ainda se acredita que esses números são subestimados. Então, é uma dimensão ainda muito presente na nossa sociedade. Eu digo que a nossa sociedade está ainda falhando em garantir a dignidade básica das pessoas, e essa forma de exploração extrema, ela é ainda muito constante em muitas atividades, então, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Né? Mas ainda é mais presente, Marcos, principalmente no meio rural. Existe também uma prevalência grande, né, em casamentos forçados. Então, dessas 50 milhões de pessoas, a gente está falando de 28 milhões de pessoas que estão em trabalhos forçados e 22 milhões de pessoas presas em casamentos forçados no mundo, que indica também a importância, né, o impacto das relações de gênero, da desigualdade de gênero, também nessa exploração do trabalho das mulheres. Nessa situação. Débora, para além dessa dimensão de gênero, os dados apontam também para a dimensão étnico-racial, de orientação sexual, apontam? Apontam. Aí a gente vai ter diferentes recortes de diferentes tipos de exploração. Né? Então, por exemplo, existe o recorte de faixa etária, tanto o recorte de gênero quanto o recorte de faixa etária. Então, globalmente, quase 1 em cada 8 pessoas em trabalho forçado era criança. Então, as crianças, elas estão especialmente vulneráveis. Né? No Brasil, a gente sabe... 1 em cada 8. 1 em cada 8, exatamente. 1 em cada 8 pessoas que realizavam trabalho forçado no mundo eram crianças. Então, é uma prevalência muito grande de crianças da exploração infantil dentro do trabalho forçado, assim como da exploração de mulheres. No caso da exploração de mulheres, se a gente pegar o recorte, principalmente da exploração sexual, a gente vai ver que as principais vítimas são mulheres jovens, negras. Então, essa prevalência vai ter interseccionalidade com essas outras vulnerabilidades. Também mulheres indígenas, né, que estão mais sujeitas ao tráfico sexual. Então, a gente tem esse recorte das comunidades, das populações também, que são mais vulneráveis. Eu acho que a gente já pode começar a falar agora da questão do tráfico. Anália, eu acho que você, na tua resposta anterior, já deixou claro como os dados não são atualizados. Né? Os dados referentes, por exemplo, a rotas de tráfico no interior do Brasil, quer dizer, dentro do Brasil, rotas de tráfico interno, rotas de tráfico internacional. Você falava de 20 anos, né? 2 décadas da última pesquisa realizada sobre. Né? Mas o que existe hoje de informações relativas ao tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual no Brasil? Por favor, Anália. O que nós temos hoje é a informação dada pelo Ministério dos Direitos Humanos, que envolve 94 casos de janeiro até final do mês de abril, que foram denunciados pelo Disque 100. Então, eles fizeram todo um levantamento onde apontam que pelo menos 1 a 2 casos por dia no Brasil está acontecendo durante este ano. Como a gente não tem ainda, o Brasil não tem ainda, e segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, existe um processo de construção de um banco de dados, o que acontece é que cada instituição anota os seus números. Por exemplo, a Polícia Federal tem o banco de dados dela referente à repressão ao crime, o Ministério Público tem outras anotações específicas que constituem os seus bancos de dados, e a sociedade civil tem um trabalho hercúleo de ter a sua planilha de Excel, anotando os casos
de denúncias e de enfrentamento ao tráfico de pessoas, especificamente mais sistematizado dessas duas finalidades, que é o trabalho escravo. Nós temos um banco de dados, por exemplo, da CPT, que serve de referência para o Ministério da Previdência e serve também de referência para sites que são de universidades internacionais, como o Smart Lab, que traz um panorama muito interessante sobre os dados de trabalhos escravos no Brasil, também referenciados pelos dados da CPT. Nós tivemos como referência maior e mais atual no Brasil, no campo da exploração sexual de crianças e adolescentes, a pesquisa recentemente realizada pelo Freedom Fund. Então, Débora pode, inclusive, dar mais detalhes dessa pesquisa, que ela está servindo de referência para grandes discussões na área do enfrentamento em nível nacional, porque, partindo de Pernambuco, ela apresenta dados extremamente significativos, que geram evidências para que o Estado possa desenvolver uma política e que tenha agilidade no lançamento dos seus planos estaduais, para que possam transformar em ações eficazes. Então, só em Pernambuco, Débora provavelmente dará mais detalhes sobre isso, foi indicado um contingente de 20 mil crianças vítimas da exploração sexual comercial. Então, você imagine se esse dado ele transversaliza o nosso país e gera evidências nos nossos estados nacionais. Existe uma iniciativa do Ministério da Justiça, onde funciona a Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que lançaram o 4º plano, trazendo as ações que não foram possíveis de serem realizadas no 3º Plano Nacional, sobretudo no governo anterior, ao governo Lula, e que aumentaram sobremaneira a vulnerabilidade das pessoas, que foram aliciadas, inclusive, com uma grande eficiência pela internet. Então, são iniciativas e preocupações que constam nas linhas operativas desse próximo plano, onde nós conseguimos reunir a rede do Freedom Fund, de todos os programas do Freedom Fund, para colaborar, indicando ações prioritárias para serem adicionadas ao Plano Nacional. Então, é todo um trabalho de restauração em nível nacional dessa política. Em termos internacionais, existem ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. As meninas, como Débora falou, sobretudo negras, mulheres jovens, continuam sendo aliciadas para o campo da exploração. A população LGBTQI, TN, a mais, é um segmento extremamente vulnerável à prática desses aliciadores, que fazem propostas que, mesmo que as pessoas saibam que vão continuar no campo da exploração sexual, elas nunca imaginam que vão ficar submetidas à servidão por dívida, confinadas, com seus documentos aprisionados pelos aliciadores. Elas não fazem ideia daquilo que elas vão lucrar, dos programas que são obrigadas a praticar, sexo pago. Elas vão ter que dividir com esses aliciadores, ficando com a menor parte do lucro, digamos assim, desse trabalho sexual que elas vão ser submetidas, além de, como eu falei anteriormente, de, muitas vezes, para aumentar o lucro dos aliciadores, elas terem que usar drogas, incentivando seus clientes ao consumo de drogas, porque, assim, esse lucro ilícito ele
eleva a economia do crime. Então, é um desenho que precisa ser enfrentado no campo das políticas públicas, de forma transversal, porque envolve todo um conjunto de enfrentamento necessário, que precisa, inclusive, de orçamento público para poder se colocar em prática as ações eficazes para o combate a esse tipo de prática criminosa. O Brasil não tem um orçamento destinado para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. O que a gente observa no cenário nacional é que todas as políticas de justiça e direitos humanos e relativas ao enfrentamento do crime organizado, né, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, no enfrentamento ao tráfico de pessoas, ela sequer inexiste no campo dessas políticas públicas. Elas não são prioridade, infelizmente, para nenhum governo. Anália, eu vou passar a palavra para a Débora, mas a sensação que eu tenho ao ouvi-las é de que ainda se tateia no escuro, né? Estão tateando no escuro, e que essas informações provavelmente são apenas a ponta de um iceberg, cujas dimensões são muito maiores, né? Mas eu gostaria, então, de passar a palavra à Débora para acrescentar essas informações relativas ao estado de Pernambuco, ou, então, outras dimensões daquilo que a Anália falava nesse jogo internacional, nacional. Por favor, Débora. Exatamente, Marcos. Eu vou começar complementando que a questão da invisibilidade é um problema muito sério. Quando a gente fala principalmente da exploração sexual de crianças e adolescentes, né, o tráfico de pessoas, ela tem algumas modalidades. O tráfico ele pode acontecer para o trabalho escravo, ele pode acontecer para a exploração sexual de pessoas. Então, no caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, esse é um tipo de exploração que é muito normalizada pela sociedade. Então, a maioria das pessoas que presenciou, suspeitou dessa situação, não denunciou. A gente tem os canais de denúncia, o Disque 100, que é o principal canal de denúncia que está disponível para toda a sociedade, gratuito, anônimo. Tem os conselhos tutelares, né, que essa denúncia pode ser feita ali também no local presencial, mas o Disque 100, que é um número bastante acessível para a população, mas o que a gente vê é que a maioria das pessoas não denuncia. Por que não denuncia? Não denuncia porque existe uma normalização, um julgamento em cima dessa vítima. Muitas vezes se pensa que, bom, essa menina está lá porque quer, está fazendo aquilo ali porque quer, ou porque não é mais virgem, ou se acha porque é adolescente, né, tem mais de 14 anos, então a sociedade começa a relativizar e a tratar aquela adolescente como se fosse uma adulta, enquanto, na verdade, ela é um sujeito de direitos em condição especial de desenvolvimento que precisa de proteção, né? A gente está no mês de maio de combate à exploração sexual e à violência sexual contra crianças e adolescentes, e a gente precisa lembrar isso, que é dever de toda a sociedade proteger crianças e adolescentes de toda forma de violência. Então, é preciso estimular a sociedade a denunciar. Essa culpabilização da vítima é uma questão muito comum que impede essa denúncia. E que a gente viu no estado de Pernambuco, quando a gente fez uma pesquisa de prevalência que foi até a sociedade, que foi até, digamos, as ruas, né, para poder identificar e realmente estimar o tamanho real dessa população que não aparece nos dados oficiais, o que a gente viu foi isso. E são só em Pernambuco, só na região metropolitana, a gente conseguiu estimar o número de 22.600 meninas, isso através de diversos métodos científicos de pesquisa, junto com a Fiocruz, junto com Datafolha, e os nossos pesquisadores nacionais e internacionais. Então, um número de 90 e poucas denúncias, 22.092, a gente está falando a nível de Brasil como um todo, né, essas 90 denúncias, e somente a região metropolitana a gente está falando mais de 22 mil. Então, é uma diferença absurda entre o que existe, o que está acontecendo na realidade, e aquilo que é denunciado e chegado nos órgãos oficiais. Por isso, não se investe na política pública,
né, entre outros motivos, é porque existe uma invisibilidade gigante. E a gente também conseguiu identificar qual era a realidade dessas meninas quando a gente entrevistou as mulheres que haviam passado por isso na rua. Então, a gente viu que as famílias delas são famílias pobres, né, com renda familiar de menos de R$ 1.000, a gente está falando de famílias de situação de pobreza. Então, muitas vezes se culpabiliza aquela menina, mas, na verdade, ela está ali porque ela está por uma questão econômica, por uma questão da falta de possibilidade daquela família apoiar, muitas vezes, a necessidade básica daquela adolescente, ou de que ela tenha condições, né, de acesso aos bens necessários para o desenvolvimento dela na sociedade. Então, a gente está falando de famílias pobres, a gente está falando de famílias, quase a metade delas, onde você tem mãe solteira, apenas cuidando daquela adolescente. Muitas desses responsáveis têm emprego de cuidador de idosos, diarista ou empregada doméstica, também são funções que a gente sabe que são muito precarizadas na sociedade, né? Inclusive, empregada doméstica, a gente vê que muitos casos de trabalho escravo estão acontecendo dentro do trabalho doméstico. Então, a gente vê uma perpetuação quando aquela mulher está em situação de escravidão e que os filhos, né, a filha vai estar muito mais vulnerável a uma situação também, no caso de exploração sexual, de tráfico de pessoas. Então, a gente tem muitas informações aí, mas o que chama atenção, principalmente, é que a questão econômica, ela aparece como sendo 80% os casos do motivo de que aquela adolescente está ali numa situação de exploração sexual e foi traficada para tal. São esses pontos, eu acho que a gente precisa entender enquanto sociedade e mudar esse discurso que a gente ainda vê muito acontecendo, até mesmo no sistema de justiça, de que aquela adolescente seria responsável por aquela situação, enquanto, na verdade, se trata de uma falha da sociedade em protegê-las. Muitas delas, inclusive, tiveram a primeira experiência sexual já foi uma experiência de estupro, já foi uma experiência de violência sexual. Elas não tiveram nem mesmo a possibilidade de desenvolver uma sexualidade saudável. Deixa eu fazer uma penúltima pergunta antes da gente encaminhar para uma questão que é fundamental, que são as formas de combate, de enfrentamento ao tráfico, né? Houve uma passagem, me permita dizer, usar esses termos, das redes de pornografia analógicas para as redes de pornografia digitais. Alguma pesquisa consegue captar essa passagem e como potencializou esse movimento subterrâneo das redes digitais, potencializou o uso de crianças e adolescentes na produção de conteúdos pornográficos para o mundo digital? Não sei se Débora, Anália, gostariam de... Anália, consegue... Bem, eu não estou com os dados aqui, mas a Cefernet, ela denuncia isso nos seus relatórios, não é? E ela mostra exatamente essa migração do aumento de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, enfim, de tráfico para esses fins nas suas estatísticas. Então, durante o período, sobretudo da pandemia, onde as pessoas estavam mais reclusas, que utilizavam bastante a internet, foi um locus oportuno para esses aliciadores trazerem propostas atrativas, fazerem contatos, se aproximarem desse universo por meio da internet. Então, assim, eu não tenho aqui o percentual, mas se alguém tiver interesse, pode acionar o site da Cefernet, que encontrarão dados bem atuais. Débora, Débora, quer acrescentar alguma coisa? Sim, Marcos, eu acho que essa é uma área que, por ser muito recente, ainda faltam
estudos, né, principalmente aqui no Brasil. Já tem outros países que têm organizações estudando, já fazendo estimativas de quanto que esse problema está afetando. No Brasil, falta ainda um estudo que a gente possa olhar com um rigor, né, científico para entender a dimensão disso, mas a gente já sabe, pelas próprias denúncias, né, que a SaferNet, que as denúncias são da ordem de dezenas de milhares, que a SaferNet recebe todos os anos, de material que contém imagens sexuais com crianças e adolescentes. E também no Brasil, houve, alguns anos atrás, por exemplo, né, a prisão de pessoas que comandavam o maior anel de pornografia infantil na Deep Web no mundo, com milhões de pessoas que acionavam essas fotos, esses conteúdos, e essas fotos de crianças que vinham do mundo todo, né, no Brasil e também de outros lugares do mundo. E a gente vê que as operações da Polícia Federal têm se intensificado e encontrado mais e mais pessoas que estão envolvidas principalmente no armazenamento e distribuição desses materiais. Mas chegar no momento em que há a produção desse material ainda um grande desafio, mas a inteligência da polícia tem conseguido, através dessas fontes, também localizar e resgatar. Inclusive, teve crianças resgatadas em outros países a partir dessa grande operação que aconteceu aqui no Brasil. Se você me permite, Marcos. Por favor, Anália, por favor. Eu dei uma busca aqui rápida no site da SaferNet e eles dizem que em 2023 a SaferNet recebeu 71.867 novas denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online. O número é o recorde absoluto de denúncias novas, não repetidas, desse tipo de crime que a SaferNet recebeu através da sua central de denúncias. Então, acho que esse número ele nos leva a... Assustador e também nos remete a uma reflexão profunda, né, do papel que a internet o papel facilitador, né, do acesso desses aliciadores a possíveis vítimas. E mais assustador ainda, Nália, por ter a certeza de que esse número é um percentual muito pequeno, porque foram as denúncias feitas, né? Denúncias, um conjunto de casos que existem, né? Exatamente. Anália, Débora, a gente está entrando na reta final do programa e a gente não poderia deixar de encerrar esse programa de hoje tratando das principais formas de combate a esse tráfico internacional de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. Então, eu gostaria que vocês dissessem qual é o papel dos Estados nacionais, qual é o papel de uma outra iniciativa privada, né, que compartilha desses valores, né, democráticos, de valorização, de defesa intransigente dos direitos humanos, dessa parcela da sociedade. E eu queria que vocês também tratassem esclarecessem o que é o modelo hotspot. Anália, pode começar? Débora, Anália? Pode ser, já estou aqui na tela, né? Então, eu acho que, assim, o que é importante, eu acho que está na minha fala e na fala de Débora, é a gente ressaltar a essencialidade da implementação de políticas públicas, não é? Para que essas ações elas se tornem ações de Estado e não de governo. Se elas se tornarem ações de Estado, com orçamento, com capilaridade, com georreferência, com banco de dados, com ações que vão no campo da prevenção, com campanhas na mídia, né, nas mídias sociais, mas campanhas que partam da realidade atual das pessoas que estão envolvidas, como a Débora falou, essa prática criminosa está no nosso cotidiano, está no nosso alimento, está na roupa que a gente veste, pode estar dentro da nossa casa, e que a gente precisa enxergar, debater, falar sobre isso. Ir para as escolas, os professores trabalharem isso no universo
da educação, os profissionais de saúde estarem atentos aos casos que as vítimas, é a primeira porta de entrada onde as vítimas procuram, né, quando elas estão violentadas, quando elas estão fragilizadas. Então, o profissional de saúde ele precisa enxergar essa vítima sem preconceito, ter essa escuta proativa, acolher, entender, enxergar que o caso de tráfico ele não precisa ir para outro país, ele pode atravessar a rua. É onde existe uma exploração, é onde as pessoas oferem lucros sobre o outro, quer seja no campo da exploração sexual, no trabalho escravo, no tráfico de órgãos, que é tão mais invisibilizado do que essas duas finalidades anteriores que eu falei. Então, a visibilidade, não é? Ela faz com que a subnotificação ela vá sendo reduzida e que existe evidências para que os órgãos de repressão possam atuar de fato, uma polícia capacitada, Ministério Público como fiscal da lei atuante e compreendendo esse crime e sabendo as suas formas de enfrentamento do ponto de vista legal, inclusive enxergando os tentáculos desse crime dentro do próprio poder público, porque a corrupção é uma porta aberta para a inserção do crime organizado e que ele se instala e se capilariza dentro do Estado. Então, é importante que toda a sociedade civil esteja de braços dados com o poder público no enfrentamento a esse tipo de prática criminosa, desenvolvendo políticas públicas eficazes. Então, nós temos vários equipamentos que podem facilitar a denúncia desse tipo de crime, de maneira anônima, o Disque 100, o 180, que as pessoas não precisam se identificar para tal. No campo do trabalho escravo, você tem, dentro do Ministério da Previdência, o sistema IP, que a pessoa pode entrar e fazer a sua denúncia online referente a casos de trabalho escravo. Enfim, a visibilidade e a sociedade civil fortalecida também para cobrar e fiscalizar do poder público ações eficazes no campo dessas políticas. Acredito que esse seja um dos caminhos. Débora, no que consiste o modelo Hotspot e quais são as iniciativas, terminado o projeto de pesquisa, né, do qual vocês participaram junto com a Universidade de Nottingham, salvo engano, a Universidade Federal de Pernambuco, quais são as novas pesquisas realizadas com apoio do The Freedom Fund? Por favor, Débora. Marcos, então, como a Nália falou, né, a responsabilidade do Estado ela é essencial. O Estado, na própria Constituição brasileira, né, o Estado ele precisa garantir a liberdade, garantir que as pessoas tenham a dignidade, né, seus plenos direitos, e a gente tem a sociedade civil e organizações como o Freedom Fund realizando um trabalho complementar, principalmente de trazer modelos para que o Estado possa utilizar como referência para as suas políticas públicas. Então, o Hotspot é uma forma de trabalho do Freedom Fund, é um modelo que o Freedom Fund trabalha, e Hotspot significa um local de alta concentração. Então, o Freedom investe em hotspots no mundo, hotspots que são locais de alta concentração de alguma forma de escravidão moderna. A gente falou que existem várias formas, né, de escravidão. Então, onde no mundo tem formas de alta concentração de alguma forma de escravidão, a gente busca identificar e investir ali no hotspot, que é um programa que vai financiar organizações que estão na linha de frente, né? Organizações que estão ali muito próximas de onde está acontecendo, seja na comunidade, seja nos territórios. Então, essas organizações que são da sociedade civil estão na linha de frente, estão bem posicionadas ali para poder enfrentar, identificar, entender as melhores formas de responder àquela situação.
Então, esses hotspots vão atacar justamente as questões que estão, a diversidade de questões que estão causando aquela vulnerabilidade naquela população que está sendo explorada, está sendo escravizada, né? E a gente junta várias organizações numa rede para que elas trabalhem juntas dentro de um objetivo comum, de uma estratégia co-criada, de forma a maximizar aquele impacto e a influência que as organizações vão ter do que se elas estivessem trabalhando cada uma sozinha e isoladamente. Então, é um modelo realmente que vai facilitar a colaboração entre as organizações sociais e também o diálogo com o poder público, a influência junto ao setor privado. Então, ela vai ajudar nessa colaboração e financiar as organizações que estão na linha de frente. Com esse modelo, a gente já envolveu mais de 150 organizações no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem 2 hotspots, um na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, que a gente trabalha com 9 organizações, e outro hotspot mais recente na Amazônia e nos estados do Pará e do Amazonas, onde a gente trabalha com 5 organizações, vamos trabalhar com mais organizações, chegar a 10 organizações, para a gente estar enfrentando em Recife a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, e na Amazônia justamente o trabalho escravo dentro da pecuária e da madeira, que são 2 atividades que estão causando realmente o desmatamento, a destruição da floresta, e que são movidas pela escravidão. Bom, nós estamos chegando ao fim desse Trilhas da Democracia. Eu gostaria de mostrar mais uma vez o livro Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes no Brasil, que foi organizado pela professora Valéria Nepomuceno Teles de Mendonça. Chamar a atenção para o capítulo que foi escrito, é o último capítulo do livro que foi escrito por Débora, Anália e Poliana, né? E dizer que deixa eu exibir mais uma vez o link por meio do qual os interessados podem acessar o livro gratuitamente, em formato PDF. Gostaria de agradecer imensamente Débora Aranha. Débora, muito obrigado. Muito obrigado, Débora. As suas últimas palavras. Muito obrigada, Marcos, principalmente por abrir esse espaço para a gente discutir esse tema que é realmente fundamental, e eu encorajo e convido todos os que estiverem ouvindo a estarem atentos, principalmente na proteção de crianças e adolescentes, na suspeita de uma situação de exploração, uma situação de tráfico, de exploração sexual. A gente tem o Disque 100, o canal de denúncias, e realmente que não deixem de fazer essa denúncia. Quando a gente não denuncia, a gente é conivente com esse crime. Então, os canais estão aí, os canais de denúncia, e que a gente possa realmente proteger, principalmente as nossas crianças e adolescentes. Anália, muito obrigado. Suas últimas palavras. Eu que agradeço a oportunidade de a gente trazer um diálogo sobre esse tema tão invisibilizado, árido, difícil, mas importante, que é de ser debatido e conversado em qualquer lugar, na mesa do almoço da família, na mesa de bar, na universidade, enfim, onde estivermos, trazermos essa pauta para cada vez mais gerar visibilidade sobre esse tipo de prática criminosa. Faço minhas palavras de Débora, a denúncia é fundamental, canais de denúncias anônimos, que as pessoas não correm risco, mas a denúncia ela faz com que esse crime saia da invisibilidade. Muito obrigada, Marcos, pela oportunidade e parabéns pelo programa. E o Trilhas da Democracia, a partir da próxima semana e nos 4 próximos programas, não foi combinado isso, inicia uma série intitulada 4 Dimensões da Liberdade, onde serão discutidos, no primeiro programa, liberdade de expressão, no segundo programa, liberdade religiosa, no terceiro programa, a liberdade da fome e, por fim, a liberdade ou a libertação do sofrimento psíquico. O Trilhas da Democracia fica por aqui.
e até o próximo final de semana. Até lá!